produção da TV Unifev afiliada à TV Brasil, está no ar o Coletiva. E o programa de hoje está bastante especial. Eu vou te contar por quê. O nosso convidado é o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Dr. Celso Penha Vasconcelos, que assumiu a diretoria em outubro de 2018 e ele conclui o mandato agora no final de setembro. Foram 3 anos à frente de uma das principais faculdades do estado, num período que a gente sabe difícil e totalmente inédito. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, né, doutor? São muitos assuntos, mas a gente também conta para vocês que serão 2 programas, porque muitas ações, muitos projetos, muitas obras, a gente vai falar sobre tudo isso, né, doutor? Muito obrigada. É muita coisa para falar, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, a gente vai começar então explicando esse cenário que a gente está aqui, que é um cenário bastante diferente. Estamos no Memorial Unifev Dalvo Guedes. É um memorial inaugurado agora recentemente por essa diretoria. E eu gostaria, doutor, que o senhor explicasse o que significa esse espaço, quais foram as remodelações feitas aqui. Olha, esse espaço, na realidade, nós sempre tivemos a ideia que ele tinha que ser um espaço voltado para os acontecimentos culturais, não só da Fundação Educacional, mas também da cidade, né? E o espaço anterior, até pelo tamanho, não era possível aproveitar para essa finalidade. Então, nós tivemos aqui uma reunião com 2 arquitetas aqui do curso, a Andréa Penha e a Júlia, né? Elas apresentaram para a diretoria um projeto de remodelação do espaço. A diretoria gostou, aprovou, né? E hoje nós temos aqui não só um espaço adequado para eventos, mas também algumas situações aqui que contam a história da Fundação Educacional e de Votuporanga, né? Os principais pontos, pelo menos. Nós temos aqui atrás, da onde nós estamos, a linha do tempo, como é chamado, né? E na realidade aí atrás são 2 linhas do tempo, uma dos principais acontecimentos de Votuporanga e uma dos principais acontecimentos da Fundação Educacional. Nós temos aqui à frente, de onde nós estamos, 4 televisores instalados num formato diferenciado, formato de rosa, se eu não me engano é o nome disso, onde nós pudemos resgatar a história de todos aqueles que passaram pela Fundação Educacional, desde a primeira diretoria até agora a atual diretoria, todas as placas de inauguração, aquelas que estavam já deterioradas, colocadas já num determinado espaço, nós restauramos virtualmente, né, digitalmente, e elas são mostradas para que todos possam ver e acompanhar a história da Fundação Educacional e saber todos aqueles que contribuíram para que a Fundação e a Unifev pudesse chegar onde chegou. Com certeza. Esse espaço foi remodelado, então, pelas professoras do curso de arquitetura aqui da Unifev, um curso muito conceituado. E vocês aí de casa estão acompanhando essas imagens enquanto a gente conversa aqui. Tem também a Galeria dos Presidentes, tem uma parede, né, que ela é original, né, da época da construção ainda. E além desse memorial, no mesmo evento, o senhor inaugurou outras obras, entregou outras obras, e foram 2 eventos, né, 2 pacotes de obras entregues aí no encerramento do seu mandato, né, doutor? Exatamente. No dia 16, nós entregamos não só esse espaço aqui, entregamos o anexo do Hospital Veterinário, que fica numa área rural aqui, no Colégio Técnico Agrícola, que é para atendimento de animais de grande porte. Entregamos também uma área revitalizada, que é uma área de convivência bem aqui na frente do memorial, para que os nossos alunos possam, principalmente os alunos do período noturno, possam se congratular, especialmente durante o período de intervalo, né? E entregamos também, apresentamos, vamos dizer assim, a nova iluminação externa do campus, que é toda de LED, ficou uma iluminação muito diferenciada, bem mais claro, mais seguro para as pessoas que transitam, enfim. São melhorias que tem que ser
periodicamente, né, atualizadas para que a Unifev seja sempre uma instituição moderna, uma instituição que pode oferecer aos seus alunos uma condição favorável para o estudo. Foi realizada também, né, doutor, um segundo conjunto de entregas, né, de obras inauguradas, e foi lá na cidade universitária. Conta um pouquinho sobre lá. Isso foi no último dia 24, ontem, portanto, né? Lá nós inauguramos várias outras obras. Nós inauguramos um refeitório para que os nossos colaboradores possam passar a fazer as suas refeições, né, lá na cidade universitária. Nós inauguramos um almoxerifado de 700 metros quadrados, que hoje é um almoxerifado que atende às necessidades da Fundação Educacional. Nós inauguramos também, à distância, a fase de obras da farmácia universitária. A farmácia universitária agora está faltando só a parte de adequação da vigilância sanitária, que parece que teve umas mudanças na legislação, mas a parte de obra já foi entregue, e inauguramos também aquela obra que eu, até por ser advogado, considero uma obra emblemática, né, da nossa gestão, que foi o prédio onde funcionará o anexo do Juizado Especial Civil e o Sejusc, que é o Centro de Solução de Conflitos, né? Chamado complexo jurídico, né? Denominamos de complexo jurídico, né? E homenageamos aí, nessas obras, vários ex-colaboradores nossos que eventualmente não, que infelizmente não estão mais aqui nesse plano conosco, né? No complexo jurídico foi o nome do Dr. Rubens Geraldo Bertoldo, que eu tive o prazer de ser colega dele de professor de curso de Direito, né? Homenageamos o Antônio Magalhães, que foi um professor do curso de Contabilidade, o Zé Garcia, professor Zé Garcia, né? Muito conhecido, não só aqui na Unifev, mas também na cidade, teve uma contribuição muito grande na história da Fundação. O Cello, né? Colega aí de todos nós da FREV, que faleceu recentemente de Covid. Quem mais? O Dalvo Guedes, que é um símbolo, né, da Fundação Educacional e da Unifev, não é à toa que ele é o patrono, né? Com um local de destaque aqui na nossa galeria. Enfim, aproveitamos essas inaugurações para poder homenagear, né? Não só proporcionar, é lógico que o principal objetivo é proporcionar uma melhor condição de aprendizado para os nossos alunos, isso aí é aquilo que a gente sempre busca, mas aproveitando a oportunidade, nós homenageamos essas pessoas que passaram por aqui e deram a sua contribuição também para o engrandecimento da Unifev. Perfeito. E você aí de casa, então, que está acompanhando o nosso programa, essa é uma prestação de contas para vocês de tudo que foi feito por essa atual diretoria. É uma diretoria que foi muito engajada, mas que enfrentou também um período muito difícil, que foi o período da pandemia. E essa situação, né, doutor, durante esses eventos que foram realizados, as autoridades elogiaram muito a forma como a Unifev passou por esse período, né? A gente sabe que não foi fácil. Ao contrário de muitas instituições que fecharam as portas, a Unifev deu a volta por cima e alcançou excelentes resultados. Eu chamo a tua atenção porque a gente vai falar sobre eles aqui e vocês vão ficar realmente surpresos. Como foi possível, doutor, superar a crise e ainda crescer na contramão da maioria? Olha, eu costumo brincar com os meus colegas de diretoria que isso foi fruto de muita reza, né? E uma pitada de sorte, né? Porque os problemas quintuplicaram com o aparecimento, com o surgimento da pandemia, né? E não só quintuplicaram, mas eles também se diversificaram, né? Nós paramos de ter aqueles problemas do cotidiano, que eram sempre os mesmos problemas. Apareceram problemas
que nós nunca tivemos, inéditos, que nunca passamos por uma situação dessa e não tínhamos referencial nenhum para poder tomar decisão. Então, foi um período bastante difícil, isso eu posso assegurar para toda a diretoria e para a parte da reitoria também, né? Porque nós tivemos que sair do quase zero para aulas remotas em menos de 30 dias. Porque a pandemia ela começou, né, retomando, né, em março de 2019, Exatamente. Quer dizer, no início do ano letivo, né, e no momento assim, que a faculdade está com mais de 4.000 alunos, né, muita coisa para se resolver. E aí, eu acho que desde aí, o nosso planejamento começou a dar certo, Fabinho. Eu acho que Deus ajuda, né, e nós começamos a fazer um planejamento que deu certo. Primeira coisa, quando começou a pandemia, já de imediato nós colocamos o professor de férias, porque tivemos que suspender as aulas presenciais. Enquanto o período de férias do professor, nós podemos escolher a plataforma, analisar e negociar a plataforma que nós íamos usar, e escolhemos a plataforma Teams da Microsoft, né? Tivemos que fazer investimento em equipamentos para poder transmitir essas aulas até a casa do aluno, e tivemos que treinar professores também, né? Porque muitos professores, e eu me incluo entre essas pessoas, têm um contato muito superficial com o computador, né? Então tivemos que treinar essas pessoas para que eles pudessem, da sua casa, se conectar à Unifev e transmitir as aulas para o aluno. E não só na parte tecnológica. É extremamente diferente você dar uma aula na sala de aula e você dar essa mesma aula de dentro da sua casa para o aluno. Então, os professores tiveram que passar por uma adaptação, por um treinamento muito importante. Isso foi o início de todo o processo que hoje nós podemos falar que a Unifev superou com grande êxito. Né? No início, os professores, inclusive, tiveram muito receio, né, por essa questão, essa problemática da tecnologia, né? Os próprios alunos não sabiam direito como isso tudo ia funcionar. Hoje, qual o balanço que o senhor faz? Deu certo? Olha, deu certo, deu. Isso é evidente, porque nós tivemos aí praticamente 1 ano e meio de aulas remotas, né? Onde o aluno praticamente não teve prejuízo acadêmico. É lógico que os alunos tiveram que se adaptar, a escola teve que se adaptar, os professores tiveram que se adaptar, mas eu acho que hoje nós chegamos à seguinte conclusão, que o que vai vigorar a partir de agora é o meio termo, né? Nem a aula exclusivamente presencial e nem a aula exclusivamente telepresencial. Então, são chamados cursos híbridos, né, que tem uma parte presencial e uma parte telepresencial. A grade, inclusive, dos nossos cursos foram todas adaptadas para esse formato, né? Quando as aulas voltarem, elas voltarão um percentual presencial e um percentual menor de telepresencial, né? E o que é permitido pelo MEC hoje já. Então, nós esperamos e achamos que o futuro esse, o curso híbrido, né? Que tem uma parte de cada formato, porque no começo a gente percebia um entusiasmo muito grande, principalmente da moçadinha do colégio. Estou assistindo aula em casa, eu tenho minha filha que faz aula no colégio, e ficava maravilhada, né, de assistir aula pelo computador, mas tudo que é muito vai cansando, né? Então, os alunos também começam a cansar de assistir aula só no computador. Então, por isso que a gente acha que nós vamos ter que... O modelo doravante, a partir de 2022, deve ser o modelo híbrido. E a gente tem que destacar também, né, doutor, que todas essas escolhas, né, essas definições, elas não são feitas apenas pela Unifev, né? Elas seguem uma série de determinações do Ministério da Saúde, das autoridades de saúde do município. Então, disso tudo dependeu também, né, doutor?
além de definir, né, o que é melhor, nós temos que fazer a definição obedecendo à legislação, né? Tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Saúde. Então, as decisões por si só já eram extremamente difíceis. E você tomar a decisão e tendo que se adequar ainda a uma legislação que também era muito vaga, porque a própria legislação não regulamentava a maioria das situações que estavam acontecendo, porque também era novidade para os ministérios. Você imagina aí o sufoco que nós passamos para tomar a decisão e literalmente rezar para que essas decisões tivessem um bom resultado. A vida em primeiro lugar, né, doutor? E realmente, a Unifev se adequou e se adequou muito rápido, em 30 dias, né, as aulas já retomaram, né? Ao contrário de muitas instituições que não conseguiram acompanhar essa agilidade, né, e tiveram, inclusive, que fechar as portas, né, doutor? Agora, uma outra situação que a Unifev também teve que correr atrás foi uma política adotada para o auxílio aos alunos. A pandemia começou, como a gente disse, aqui no Brasil, em março de 2019 e trouxe uma situação totalmente inusitada, né? Foi preciso agir muito rápido. Conta pra gente quais foram as principais ações que a Unifev fez, além das aulas à distância, para o auxílio aos alunos, porque a gente sabe que foi um momento muito delicado da economia. Fabiola, eu posso te garantir hoje, depois de passado esse todo período, né? Hoje eu posso garantir que foi o maior e melhor investimento que a Unifev fez ao longo de sua história, né? E esse investimento, ao meu juízo, ele fez com que a Unifev pudesse ultrapassar essa crise em condições diferenciadas das demais instituições aí, ou de grande parte dessas instituições que passam e passaram por inúmeras dificuldades, né? Eu vou te dizer o seguinte, só relembrando, em fevereiro de 2020, antes de a pandemia ser anunciada, nós reduzimos a mensalidade de 18 cursos, com percentuais que variavam de 3% a 12,3%. Quer dizer, ali já estava ajudando bastante. Já estava ajudando bastante. Os cursos que não tiveram suas mensalidades reduzidas, tiveram elas mantidas, ou seja, não subiram, foram congeladas naquele ano de 2020. Menos de um mês depois de nós anunciarmos essa redução, surge a pandemia. E aí é uma situação nova para a Unifev, que também não sabia como a sua parte financeira ia suportar essa situação, mas ao mesmo tempo havia a necessidade de auxiliar os nossos alunos para que os nossos alunos não abandonassem o curso, para que eles pudessem continuar estudando. E a Unifev foi a primeira instituição de toda a região noroeste paulista a implantar o PEME, que é o Programa Emergencial de Manutenção de Estudos. Então, a partir de abril de 2020, nós começamos a dar um desconto para os nossos alunos que, dependendo da série, falando entre faculdade e colégio, tá? Sim. Ia de 20% a 40%. E garantimos isso desde o início, que ela ia até o final do ano de 2020, para que o aluno pudesse ter a tranquilidade de que a sua mensalidade ia ser mantida com desconto até o final do ano. Isso foi uma via de mão dupla, e aí que eu digo que foi o maior investimento que nós fizemos, maior e melhor, porque fez com que o aluno tivesse essa tranquilidade e não abandonasse as aulas, ou seja, a Unifev pôde manter a quantidade dos seus alunos, pôde manter uma receita razoável para poder fazer frente às suas despesas, e foi aí aquela situação que a gente fala de via de mão dupla, um ajuda o outro, né? Nós ajudamos os alunos e os alunos nos ajudaram. E só para você ter uma ideia dos números que isso envolve, agora no dia 1º de setembro passado, esse investimento chegou na casa dos 24.200.000 reais durante a nossa gestão. Investimentos nas mensalidades. Exclusivamente nas mensalidades. Aí não tem um centavo investido em qualquer outra coisa, nem parafuso, nem computador, nem nada. 24.200.000 investidos exclusivamente
em desconto de mensalidade para ajudar o nosso aluno. Pelo que nós levantamos aí, nunca na história da Fundação teve um investimento dessa magnitude na mensalidade do aluno, ou seja, diretamente no aluno. E isso até o final da nossa gestão, eu estou falando com data do dia 1º/9. Até o final da nossa gestão, ele deve se aproximar aí de 25 milhões esse investimento, chegar perto disso. Então, eu digo hoje, sem sombra de dúvida, esse foi o melhor investimento que essa diretoria fez durante esses 3 anos. Por quê? Pudemos ajudar o aluno, que é a característica, é um dos princípios da nossa instituição, por ser comunitária, e com esse investimento no aluno, nós pudemos manter os alunos estudando e manter a nossa arrecadação, que fez com que nós pudéssemos superar aí esse período de crise. Nesse período, nós cumprimos uma promessa que eu pessoalmente fiz para os nossos colaboradores. Nós não demitimos um funcionário nesse período de crise, né, que tinha prometido a eles que até o final do auxílio emergencial, que aconteceu dia 25 de agosto passado, nós não íamos demitir ninguém, e essa promessa eu fiz lá no começo de 2020, sem saber se íamos conseguir cumprir, tá? Essa que é a grande verdade. Muitas empresas acabaram tendo que demitir, né, doutor? Então, e muitas faculdades também demitiram um grande número de professores, de colaboradores. Nós não demitimos nenhum. Teve um ou outro que saiu para buscar uma oportunidade melhor, mas por iniciativa deles. Nós não demitimos nenhum. Nós tivemos a satisfação de não atrasar salário nem um dia. Nenhum tributo atrasou nem um dia. Nenhum encargo social atrasou nem um dia, ou seja, a Fundação Educacional manteve as suas obrigações rigorosamente em dia durante todo o período de pandemia. E isso, eu acredito que grande parte é por conta desse investimento que nós fizemos no aluno, e o aluno acreditou nessa gestão, nessa administração, de que ele poderia continuar, que ele ia ter ajuda para poder superar essa dificuldade. Então, eu digo aí, nós ajudamos os alunos e os alunos nos ajudaram. Então, sem sombra de dúvidas, eu considero, e toda a nossa diretoria, que esse investimento foi o melhor e o maior investimento que a instituição poderia ter feito, pelo menos nessa gestão e nesse momento de crise. E é bacana dizer também, né, doutor, que embora as aulas estivessem à distância, os investimentos da Fundação não pararam, né? Não pararam. Foram obras e mais obras realizadas, a manutenção normal, né, o corpo acadêmico, né, contratado. Na realidade, eu digo até que em determinados aspectos o investimento aumentou, porque para poder botar essas aulas no ar em 30 dias, nós tivemos que investir um valor bastante significativo em equipamentos, né? Nós tivemos que mudar toda a nossa sistemática de internet aqui para poder dar conta de todas. Você já imaginou, são quase 200 professores dando aula ao mesmo tempo, né? Sim. Foram criadas salas de lives, né? Exatamente. Teve toda uma adaptação, né? E o licenciamento da plataforma, que também não é uma coisa barata, né? Enfim, os investimentos, na realidade, eles não diminuíram, eles se mantiveram ou, em determinados casos, até tiveram um aumento. Essa questão da plataforma também é importante para o pessoal de casa, né? Não foram aulas à distância pelo WhatsApp ou por qualquer outra ferramenta. Não. Foi uma ferramenta especial, contratada pela Unifev para atender essa necessidade. Em tempo real, comunicação aluno e professor. O aluno podia tirar dúvidas, né? Eu participei de uma dessas aulas, realmente foi bem legal. E sem contar a qualidade dessa plataforma, porque a gente teve conhecimento aí que outras instituições adotaram outras plataformas, vamos dizer assim, mais baratas, mais em contas, e caía toda hora, saía do ar, tiveram uma série de dificuldades. A nossa não, desde o início nós não tivemos nenhum tipo de problema. Evidentemente, alguma situação pontual aí, que nem outro dia estourou o transformador aqui na rua Pernambuco, aí não tem como, né? Fica sem energia, fica sem internet, mas foi resolvido rapidamente. Mas a nossa plataforma, que é a Teams, nós não tivemos nenhum tipo de problema. Nós mandamos até fazer uma pesquisa junto aos alunos,
os alunos aprovaram e elogiaram essa plataforma como uma ferramenta bastante útil e que eles puderam aproveitar o conteúdo que foi passado. Com certeza. A pandemia também desmotivou, né, algumas situações. Muitos jovens nem queriam entrar na faculdade, né, doutor? Outros já pensavam em desistir dos estudos. Mas aí a Unifev, entendendo essa situação, ela iniciou uma campanha, né? O futuro se faz hoje. Quer dizer, a pandemia a gente não sabia quando terminaria, né? A gente ainda não sabe até onde vai isso tudo. Mas, quer dizer, já estamos vivendo uma retomada, enfim. Existia sempre essa dúvida, né? Só que a Unifev investiu numa campanha chamada O Futuro se Faz Hoje, justamente para conscientizar esses jovens. E aí vocês tiveram que enfrentar, né, o período de vestibular e de matrículas. Como é que foi isso, doutor? Olha, na realidade isso foi um conjunto de fatores aí que aconteceu tudo junto. Essa campanha, na realidade, ela foi uma campanha de conscientização de que o aluno não poderia parar de estudar para voltar a estudar depois da pandemia. Ele tinha que continuar estudando para que quando terminasse a pandemia, ele estivesse preparado, estivesse à frente dos concorrentes para poder retomar o mercado de trabalho. Então, esse é um fato que nós acreditávamos e ainda acreditamos e que está se mostrando, né, agora verdadeiro. Aqueles que se prepararam de forma mais adequada estão saindo agora que a economia está tendo essa retomada, estão saindo na frente. E um outro aspecto, eu não sei se nós vamos falar disso agora, mas um outro aspecto é a forma de atrair o aluno, né, de buscar o aluno com vestibulares. É lógico, nós tivemos que também mudar o formato do vestibular, né, para um formato virtual. Quer dizer, o vestibular foi mantido dentro do cronograma. Num formato diferente, né? E uma coisa que eu pessoalmente acreditava desde os tempos em que eu era professor aqui na faculdade, né? Que a forma de buscar aluno tem que ser mais profissionalizada, tem que ser mais agressiva, né? No sentido bom da palavra. E nós, em 2019, constituímos aqui na instituição o departamento comercial, onde foi feito todo um trabalho durante período curto, inclusive, né? dois meses e meio, até ficar pronto todo o departamento comercial. Entre esse ficar pronto e o vestibular, nós tivemos 2 meses e meio de trabalho desse departamento, mas só que de uma forma diferenciada, de uma forma mais profissional, de uma forma mais técnica, mais atrativa para o aluno. E nós conseguimos, de 2019 para 2020, aumentar o número de matrículas no primeiro ano em 39%. Sabe o que é isso? Enquanto todas as faculdades, o número de alunos diminuindo, a própria Unifev aqui, nos 5 anos anteriores, vinha diminuindo a cada ano. E o simples, não é simples fato, né? Mas o modo de buscar o aluno sendo alterado, sendo feito de uma forma mais profissional, nós conseguimos aumentar em 39%, que é um número muito expressivo, né, de um ano para o outro. Então, tudo isso somado, né, fez com que a Unifev pudesse, volto a repetir, aí, passar por essa crise aí, de uma forma, não vou dizer tranquila, do ponto de vista financeiro, sim, até tranquila, mas do ponto de vista de gestão, né, operacional, passamos com sucesso, com muita dificuldade, mas com sucesso. E olha que eu já estou colocando que a pandemia acabou, você já percebeu, né? Tomara, doutor, tomara que estejamos bem mais próximos do fim, né? Doutor, e essa questão do departamento comercial, ela foi feita antes da pandemia, né? Sem pensar que a pandemia fosse acontecer. Quer dizer, a Unifev estava preparada para isso e trouxe, inclusive, bons resultados durante a pandemia, né, de matrículas. Sim. Quais foram os números que o senhor tem? Olha, na realidade, em 2020, aumentou aí a matrícula do primeiro ano em 39%. Depois, em 2021, teve uma pequena redução, mas muito inferior à média do mercado estadual, né? Então, ou seja, nós tivemos um aproveitamento bem melhor do que a média do mercado das outras faculdades. Mais matrículas que as outras Exatamente. faculdades. Em torno de
de 10% a 13% a mais do que a média das outras faculdades, né? O que é também bastante significativo. E, doutor, uma dessas melhorias, né, apresentadas pela Unifev foi a humanização, a maior humanização do setor de recursos humanos. O senhor já falou aqui que não demitiu nenhum funcionário por vontade própria durante a pandemia, né? Todos tiveram os empregos mantidos. E aí também houve essa humanização do setor. Como é que foi isso? Na realidade, eu não digo nem que é por vontade própria, eu acho que é por uma questão de justiça, né? Se os nossos colaboradores, durante tanto tempo, fizeram tanto pela instituição, não era justo, no momento em que todos nós passávamos por uma dificuldade, você simplesmente demitir o funcionário como se ele fosse um número qualquer, né? Então, a gente teve, a nossa diretoria teve uma sensibilidade de respeito aos nossos colaboradores. Eu acho que é mais esse reconhecimento, efetivamente, da colaboração que eles prestaram durante anos. Houve esse programa agora, né, de humanização do setor também, né? Nós tínhamos, na realidade, o departamento pessoal que era autodenominado gestão de talentos ou recursos humanos, né? Só que, na realidade, nós não tínhamos até então um setor de recursos humanos, porque, embora muita gente confunda departamento pessoal e recursos humanos, são setores que têm funções completamente diferentes, né? O departamento pessoal, ele tem a função mais burocrática de registro de funcionário, controle de férias, de folha de pagamento, enfim, de anotações em carteira de trabalho, toda essa parte burocrática relacionada ao contrato de trabalho. Já o recursos humanos, ele tem uma vertente completamente diferente, ou seja, ele tem uma vertente voltada para o ser humano, né, para o colaborador, né, mais voltada para o treinamento, para a capacitação e para eventuais resoluções ou auxílio nas resoluções de problemas que o colaborador possa ter. Então, nós criamos, né, depois de muito conversar com o reitor, com a nossa diretoria, entendemos por bem criar um departamento específico de recursos humanos, onde esse departamento possa estar atendendo de uma maneira mais qualificada os nossos colaboradores. E esse departamento foi entregue há poucos dias e já está com cursos em andamento, já tem vários cursos em andamento de liderança, enfim. A gente acredita que a instituição vai ter um ganho muito grande na qualificação dos seus colaboradores, né? É lógico que o colaborador também precisa se empenhar, precisa buscar a capacitação, né? Entender que isso é necessário para o seu crescimento, mas hoje nós temos um departamento instituído e montado na instituição com profissionais capazes de proporcionar isso aos nossos colaboradores. Agora me conta uma coisa, no início da sua gestão, uma das maiores dúvidas e também críticas antecipadas, vamos dizer assim, era quanto aos convênios mantidos com as entidades assistenciais de Votuporanga, né? Como é que ficou esse convênio? Esses convênios foram mantidos, doutor? Esses convênios não eram convênios feitos há muito tempo. Eram convênios que foram feitos em poucos meses anteriores à eleição. E muitos entendiam que esses convênios tinham uma conotação eleitoral. Eu não posso te dizer isso, nem que sim, nem que não, também não vem ao caso agora, mas que foram feitos, vamos dizer assim, às vésperas do período eleitoral, vários convênios, onde só tinha uma via, ou seja, a faculdade pagava uma quantia mensal para essas instituições. E eu confesso para você, todo o local que eu ia pedir apoio, pedir ajuda, a primeira pergunta era sempre essa: o que você vai fazer com os convênios? Você vai cortar ou você vai manter? E a minha resposta desde o início foi sempre a mesma. Independente de ganhar o apoio ou não do voto, vamos dizer, de olha, eu preciso chegar lá dentro para ver como foram constituídos esses convênios. Se tiver tudo regular, os convênios serão mantidos.
Se tiver alguma coisa que não interessa para a Unifev, nós vamos tentar adequá-los, né? E aí, chegando aqui, nós encaminhamos uma consulta para o nosso departamento jurídico para ver quanto à legalidade dessas parcerias, desses convênios, e aí surgiu uma preocupação de ordem legal. Como o Tribunal de Contas veria esses convênios? O Tribunal de Contas, a gente sabe que sempre vem no ano posterior. Então, vamos imaginar que eles viessem no ano de 2020, né? E considerasse que essas entidades não teriam o direito de receber esses recursos e determinasse a devolução. Nenhuma entidade teria condição de fazer essa devolução, porque, salvo engano, era um valor de R$7 mil por mês pago a cada instituição, independentemente do número de pessoas que essa entidade assistia, né? Então, o que nós fizemos? A gente não tinha nada contra os convênios, muito pelo contrário, né? Mas também não queríamos nos colocar numa situação de dificuldade, né? Até de ilegalidade, vamos dizer assim, e também não queríamos colocar em risco a situação das entidades. Aí nós fomos até o curador de fundações, que na época era o Dr. João Alberto Pereira, que desde o início sempre deu um apoio muito grande para essa diretoria, né? E o doutorzão, na realidade, a gente fala sugeriu, mas não é uma sugestão, é uma determinação. Ele botou no papel, né? Olha, suspendam os pagamentos a partir de agora. Então, na nossa gestão, nós não fizemos nenhum pagamento para as entidades. E procurem adequar esses convênios de acordo com alguns critérios. E ele estabeleceu esses critérios, né? Eu não vou lembrar todos, mas era pagamento proporcional ao número de atendidos. Não é justo a entidade que atende 20 pessoas e a outra que atende 500 receber o mesmo valor. Até porque não cabia o mesmo número de estagiários nessa entidade. Prestação de contas trimestral, porque no convênio não tinha essa obrigatoriedade. E entre outras coisas que ele determinou, nós sentamos, eu e o tesoureiro, sentamos individualmente com cada uma dessas entidades, explicamos para eles o nosso receio, e que também era o receio de todos eles, né? Porque apesar de estarem recebendo na época, e isso ser, vamos dizer assim, muito benéfico para a instituição, todos eles tinham noção que tinha um certo risco de amanhã ou depois o Tribunal de Contas questionar, pelo menos questionar esse pagamento. Então, nós conseguimos adequar todos, com exceção de um, que a entidade dispensou porque ela não trabalha com estagiários. Então, hoje, nós temos aí, ao invés de pagarmos em valores, a gente fornece estagiários, nós fornecemos profissionais da própria fundação para atender na entidade, né? Em determinadas situações, a gente ajuda a entidade a resolver problemas que a vigilância sanitária exige determinadas coisas, o bombeiro exige determinadas coisas, e a entidade, na maioria das vezes, não tem como atender. Então, com o nosso pessoal aqui, e principalmente com os alunos e professores dos cursos da área de engenharia, de arquitetura, ir até o local, foram, né, até os locais, que foram vários, apresentavam soluções, e isso trazia uma economia significativa para a instituição, às vezes muito maior do que o valor que eles recebiam do convênio. E até porque, né, doutor, fazendo um parênteses, as entidades, elas dependem de voluntários, né? E aí a gente sabe que muitas sofrem com falta de pessoal, e acaba que essa força humana é muito mais importante, né, nesse momento. Nós temos alguns exemplos. A APAE hoje tinha 12, me parece que agora são 10 estagiários trabalhando lá e contribuindo. Isso, em termos de valores, representa mais do que se fosse pago em espécie, né? Pago em espécie, os R$7 mil. Nós temos professores nossos aqui desenvolvendo, professor nosso da área de educação física,
desenvolvendo um trabalho com crianças, mais de 60 crianças, lá na Casa da Criança, com um projeto de judô, que estão disputando inclusive competições a nível estadual. Nós temos isso me dá muito orgulho, nós temos um colaborador nosso aqui, que ele é porteiro em determinada parte do dia aqui na cidade universitária, e a outra parte do dia ele é psicólogo formado aqui na Unifev e atua lá na comunidade de São Francisco. E faz um excelente trabalho que toda a comunidade lá tece inúmeros elogios a ele. Então, eu acho que esse tipo de auxílio, esse tipo de troca, ela é muito mais importante do que dinheiro, né? Então, eu acho que nós podemos não só manter todos os convênios, mas qualificar a forma de ajuda, né? Ajudar efetivamente naquilo que a entidade efetivamente está precisando naquele momento, né? Porque às vezes você dá o dinheiro, gasta o dinheiro num local e na hora que precisa para uma coisa mais emergencial, não tem. Então, a gente sempre atendia pontualmente as necessidades da entidade. Dentro desse perfil, né, de preocupação com a comunidade que a gente está dizendo que a Unifev tem, não é, doutor? O senhor também investiu ao longo da sua diretoria em reuniões de prestação de contas, né? A Unifev, como dissemos aqui, uma instituição com mais de 70 anos, né, de história, sempre muito presente na história de Votuporanga, e o senhor investiu muito nisso, fez questão de participar dessas reuniões, agora, inclusive, no seu último mês de gestão. O senhor visitou clube de serviço, entidades, Câmara de Vereadores, fez reuniões também com os colaboradores. Qual a importância, então, desses encontros e como foi a receptividade? Fundamental, Fabíola. Eu acho que esses encontros, primeiro, é uma obrigação nossa. Quem trabalha com dinheiro, aqui não é dinheiro público, mas também não é meu, é de terceiros, né? É da comunidade esse dinheiro. Então, quem trabalha com a gestão da coisa, vamos colocar coisa pública, vai? Sim. No sentido de comunitário, né? Você tem a obrigação de prestar conta. Você não pode simplesmente fazer do jeito que você acha que deve fazer e não prestar conta para ninguém. Então, isso aí eu dizia desde antes de assumir. Eu falo, olha, uma das coisas que eu faço questão e vou fazer é melhorar. Não que a instituição não fosse uma instituição transparente, nada disso. Eu falo, eu quero melhorar essa transparência. Eu quero fazer mais coisas para que a comunidade efetivamente saiba o que está acontecendo lá dentro. Eu acho, assim, me espanta, como gestor, né? Esquece agora a função de advogado, me espanta, como gestor, a situação em que os seus colaboradores não sabem onde é aplicado o dinheiro da instituição. Eles têm que saber onde é aplicado o dinheiro para que eles possam nos ajudar a administrar, né? Os professores, a mesma coisa, né? O professor que não sabe o que acontece aqui dentro, como é que ele vai dar aula? Como é que ele vai responder às dúvidas do aluno? O colaborador que não sabe o que acontece aqui dentro, como é que ele vai auxiliar um aluno que precisa de ajuda num determinado assunto? Então, eu sempre fiz questão, desde o primeiro dia de gestão, de visitar as instituições. Quando não, convidávamos aqui, várias vezes convidávamos 2, 3 instituições juntas, vieram, nós prestamos conta, e agora ao final, com essa, vamos dizer assim, com essa possibilidade que a pandemia nos deu, eu fiz questão de visitar todas as instituições do Conselho de Curadores. Aqueles que eu não fui até a instituição, nós fizemos de forma virtual, ou convidamos a diretoria para vir até aqui, e eu fiz questão de prestar contas para todos. Não ficou uma entidade do Conselho de Curadores sem a nossa prestação de contas. E fiz questão também de prestar essas mesmas contas aos nossos colaboradores. Fiz um dia no campus, aqui no Campo Centro, fiz um dia para os colaboradores da cidade universitária, e agora, na próxima terça-feira, dia 28, nós vamos fazer via Teams, de forma virtual, para os professores, a mesma prestação de contas, para que todos possam entender e saber o que está acontecendo na instituição, o que é que aconteceu nesses 3 anos, o que eles puderam contribuir, né? O que eles poderiam ter contribuído e não contribuíram, né? Eu acho que isso
Que aí fica para a próxima gestão? Para quem vai administrar uma instituição desse tamanho, é fundamental ter a parceria com os seus colaboradores. E você não tem parcerias com os seus colaboradores se você não jogar aberto com eles, se você não for transparente com eles. Né? E uma situação importante, né, doutor, para o pessoal que está em casa também, existe um portal da transparência, né, um espaço, né, no site da Unifev para quem quiser saber um pouco mais sobre as contas, e também vai ser publicada uma revista, né, quer dizer, toda essa prestação de contas ela vai ficar documentada. Sim, importante falar o seguinte, essa portal da transparência é uma determinação legal que me parece que não havia sido implantada, nós implantamos na nossa gestão. Com relação à revista, é bom que se diga que nós estamos sim terminando uma revista para ser entregue agora ao final da gestão, só que eu quero ressaltar desde já que a instituição não está investindo um centavo nessa revista. Ela é 100% patrocinada por aquelas empresas que acreditaram na nossa gestão, né? Ou de amigos, ou de conhecidos, enfim. A instituição não vai ter qualquer custo com essa revista que vai ser inteiramente patrocinada por algumas empresas de Votuporanga. Doutor, nesses últimos eventos que o senhor apresentou aqui, né, na Unifev, agora com a pandemia nos permitindo isso, né, o senhor apresentou também uma situação bem importante que chamou a atenção da comunidade, que foi um serviço de oncologia. Vai ser uma parceria entre a Unifev e a Santa Casa. Conta um pouquinho melhor sobre isso, a gente vai retomar esse assunto também no outro programa, mas já adianta para a gente. Isso aí acabou gerando uma certa confusão em uma parte da população e é bom a gente esclarecer isso. A Fundação Educacional ela tem inúmeras parcerias com a Santa Casa, não é de hoje, é de anos atrás, né? Tem no curso de medicina, tem em todos os cursos da área de saúde, nós temos parceria com a... Então, essa nova parceria, o que acontece? A fundação ela vai construir o local, ponto. Né? Ela vai construir um local onde, posteriormente, depois de entregue esse local, a Santa Casa está intencionada, está definida a colocar um serviço de oncologia. Ainda não se sabe quando vai ter início, porque a obra, apesar de ser uma obra rápida, ela está tendo início agora na próxima semana, né? Então ainda vai demorar o tempo da obra. Depois tem todo um procedimento aí da Santa Casa de definição de profissionais, porque é uma área muito especializada, né? Tem questão também relacionada com o Ministério da Saúde, com o SUS, ver se vai conseguir, né? Processos naturais, se vai conseguir credenciar ou não para atender pelo SUS, enfim. Evidentemente que é um avanço, né? Votuporanga ter, a partir dessa parceria, um serviço de oncologia é fantástico. O que nós não podemos adiantar ainda é como vai funcionar esse serviço, porque isso vai depender ainda de vários contatos da Santa Casa com os órgãos regulamentadores, né? Mas que a parceria foi feita nesse sentido, foi feita. Então, nós vamos dar início agora à construção e vamos entregar a obra pronta, o local pronto para a Santa Casa poder colocar o serviço à disposição. Aí, daí para frente, é por conta da Santa Casa. É lógico que os nossos alunos também vão participar, auxiliando, né, principalmente do curso de medicina, mas aí a Santa Casa vai ter as definições lá junto ao Ministério da Saúde, de que forma vai funcionar, o que vai funcionar, enfim. Esse nós não sabemos ainda, nós aqui da Unifev não sabemos ainda exatamente como isso vai acontecer, mas o convênio estabelece que isso vai acontecer. Então, para a cidade, independente de como aconteça, é fantástico e maravilhoso. Quer dizer, as obras já estão aí para começar, o convênio já está feito, a intenção é muito boa, fica então essa expectativa da comunidade. A única coisa é que tem gente que já veio me cobrar pensando que essa semana já ia estar atendendo. Não é assim, primeiro nós precisamos construir, entregar para a Santa Casa,
a Santa Casa precisa credenciar esse serviço junto aos órgãos competentes, isso demanda tempo, né? Até porque é um serviço que tem um custo extremamente elevado para a Santa Casa assumir, então ela tem que buscar o credenciamento desses serviços. Então, não dá para dizer se vai ser daqui 6 meses, se vai ser daqui 1 ano, mas que vai ter o serviço, está acordado entre a Unifev e a Santa Casa. O anseio é grande e a notícia foi muito bem recebida para todos nós, né? Doutor, agora me fala, né? A gente falou aqui sobre investimentos, sobre obras, sobre projetos, sobre futuras ações, sobre ajuda e socorro aos alunos nesse período da pandemia. E então, como é que ficou a saúde financeira da instituição? O senhor entrega agora... Muito bem, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus. Muito bem. Então está respondida a pergunta. O senhor entrega agora no final de setembro, né, gestão? Posso te adiantar o seguinte, a grosso modo, comparando o dia 1º de outubro de 2018, ainda não fechamos, ao 1º de setembro de 2021, nós temos mais 30 dias até o 1º de outubro, que é a data que a gente entrega. Entre valores em caixa e recebíveis, nós aumentamos, e apesar de todos esse investimento aí de quase 25 milhões no aluno, nós aumentamos em 41% esses valores. 41%. 41%, que eu te garanto que não é pouco. Cresceu 40% num mercado restrito, né, de retração, como foi o da pandemia, eu acho que é um resultado 41%, né, não podemos esquecer do 1%. 41%. Entre dinheiro disponível e recebíveis, né, 41% é um valor extremamente significativo, né? Gestão, né, doutor? Eu acho que foi o grande segredo aí nesse período. Olha, agora eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, vamos dizer assim, né? A gente já tinha feito uma gestão considerada muito boa junto à Associação Comercial, né? Duas gestões, na realidade. Você foi presidente, né, da associação? Eu fui presidente, mas aqui... eu me surpreendi comigo e com a nossa diretoria, porque diante de todas essas dificuldades, a gente conseguia administrar de uma forma não traumática como foi, de uma forma até relativamente tranquila, administrar todos os problemas que não foram poucos e não foram de pouca diversidade, foram os mais variados problemas possíveis. E chegar ao final da gestão, entregar um resultado positivo de mais 41%, né, eu acho que é para qualquer gestor se sentir envaidecido, se sentir, vamos dizer assim, reconhecido, né, pelo trabalho. Evidentemente, se você me perguntar, tinha outras coisas que você queria fazer? Lógico, eu tinha um monte de ideias que não foi possível implantar por conta da pandemia, né? Gostaria de ter feito muito mais, mas diante do cenário que nós passamos aí, praticamente 2 anos de pandemia, eu acho que eu posso dizer assim, sem falsa modéstia, fizemos um excelente trabalho. Parabéns, doutor. Parabéns, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Coletiva da TV Unifev. A gente vai continuar esse bate-papo porque ainda tem muito assunto, né? A Unifev é uma instituição de Votuporanga, a Unifev é a sua instituição. Então, cabe a nós aqui da rádio e da TV Unifev, emissoras mantidas pela Fundação, trazer essa prestação de contas para vocês. Então, hoje o programa se encerra, mas fica o nosso convite para que você acompanhe o Coletiva da semana que vem. O Dr. Celso Penha vai voltar aqui com a gente, estaremos aqui novamente nesse espaço lindo, para acompanhar aí tudo que a Unifev fez nesses últimos 3 anos. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada, doutor Celso, também. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Muito obrigada a todos, a nossa equipe que montou também todo esse cenário aqui para a gente. A gente volta então na próxima semana. Até lá!